de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Resumo de processo penal. Conceito: é um ramo do direito público que regula os atos de aplicação da lei penal em conformidade com as infrações e delitos praticados. Em síntese, é a sequência de atos devidamente codificados com o fim de garantir a plena aplicação da lei penal vigente. Lei Penal no espaço artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, com observação das seguintes ressalvas de não aplicação perante os tratados, as convenções e as regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade, os processos da competência da Justiça Militar, os processos da competência do Tribunal Especial e os processos dos crimes de imprensa. Lei Processual no tempo, artigo 2º. Dispõe que a Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. E ainda que a Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Do inquérito policial, artigos 4º a 23. Ato administrativo de execução antecipada, que visa apurar a ocorrência de infrações tipificadas no Código Penal Brasileiro para a formação da denúncia ou queixa, peça não obrigatória de caráter inquisitivo e investigatório. Características: a competência de instauração pertence à Polícia Judiciária, inicia por portaria baixada por autoridade policial ou por prisão em flagrante. Tem prazo de conclusão em 30 dias, no caso de indiciado solto, e de 10 dias no caso de indiciado preso, podendo ser dilatado por autorização de juízo competente. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Conceitos relativos ao inquérito flagrante: prisão provisória que ocorre durante ou após a ocorrência de infração penal. Nota de culpa: comunicado formal feito ao preso de sua prisão com especificação de motivos. Interrogatório:
fase em que são colhidos os relatos do preso, indiciamento, imputação de crime a alguém junto ao inquérito policial, relatório, relato feito pela autoridade policial no final de apurações pertinentes ao inquérito policial. Ação penal, ato pelo qual o Estado, através do Poder Judiciário, aplica as regras de direito penal. Ação penal pública é da competência do Ministério Público e se manifesta através da denúncia, que é a peça de início da ação penal. Ação penal incondicionada não depende de manifestação de vontade. Ação penal condicionada depende de manifestação de vontade vinda do ofendido ou do Ministério da Justiça, previsão em lei. Ação penal privada opera-se através da queixa-crime e é promovida pelo ofendido particular diretamente ao juízo competente para a ação penal. Ação penal privada exclusiva. A iniciativa é do ofendido ou de seu representante legal, queixa-crime. Ação penal privada personalíssima. A iniciativa é do ofendido, não existindo possibilidade de substituição. Ação penal privada subsidiária da pública. Toda vez que houver inércia do representante do Ministério Público, pode o ofendido exercer o seu direito de queixa. Condições da ação penal. Legitimidade da parte, direito do ofendido ou do Ministério Público, por meio de queixa ou denúncia, respectivamente, de propor ação penal. Interesse de agir, regras para admissão da ação, ou seja, respeito aos prazos de extinção de punibilidade, aos indícios de autoria e materialidade. Possibilidade jurídica do pedido. O fato tido como ilegal deve possuir previsão em legislação própria para que haja oportunidade de aplicação de pena pelo Estado. Princípios da ação penal. Princípio do contraditório. As partes devem ser tratadas de forma isonômica, isto é, igual, durante o desenrolar da ação penal, possuindo as mesmas oportunidades. Princípio da verdade real. Não se aceita no processo penal a ocorrência de presunção, devendo os fatos serem devidamente provados. Princípio da ampla defesa. Deve ser assegurado, quando da ação penal, todos os meios de ampla e restrita defesa. Princípio da presunção de inocência. Respeitada a prisão processual ou a prisão em flagrante, ninguém será considerado culpado antes de sentença condenatória transitada em julgado. Princípio do devido processo legal. Obrigação de aplicação de processo legal previsto em lei para a decretação de privação de liberdade. Princípio da vedação da prova ilícita. As provas obtidas de forma ilícita são proibidas no processo penal. Princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, deve-se absolver o réu. Princípio da iniciativa das partes. Só as partes delimitadas na lei processual podem dar início à ação penal. Princípio da vedação do julgamento extra petita. Quando do julgamento, o juiz deve se ater às provas dos autos. Princípio da publicidade. As audiências e atos judiciais devem ser públicos. Da ação civil, artigos 63 a 68. Transitada e julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Da competência, artigos 69 a 94. Limitação legal de atuação do poder jurisdicional conforme circunstâncias definidas em lei. O artigo 69 do CPP define as competências da seguinte forma. Competência pelo lugar da infração, artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Competência pelo domicílio ou residência do réu, artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o fórum de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Competência pela natureza da infração, artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos
121, parágrafo 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Competência por distribuição, artigo 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Competência por conexão ou continência, artigo 76. A competência será determinada pela conexão, se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras, se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, ou quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. A competência será determinada pela continência, artigo 77, quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Competência por prevenção, artigo 83. Verificar-se-á a competência por prevenção todas as vezes que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Competência por prerrogativa de função, artigo 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devem responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Das questões e processos incidentes. Das questões prejudiciais. Artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Das exceções, processos incidentes. Poderão ser opostas às exceções de suspeição, arguição de imparcialidade do juiz feita pelas partes, incompetência de juízo, falta do poder de jurisdição, a qual deve ser arguída ou declinada de ofício pelo próprio juiz. Litispendência, ocorrência de duas ações idênticas às quais devem ser juntadas. Ilegitimidade de parte, falta da capacidade processual para figurar na ação penal. Coisa julgada, existência de ação julgada sobre o mesmo fato. Incompatibilidades e impedimentos. Artigo 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguído pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição. Conflito de jurisdição, artigo 114. Ocorrerá quando duas ou mais autoridades judiciais se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso ou quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Das medidas assecuratórias, artigos 125 a 144. Sequestro. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Hipoteca legal, artigo 134, recai sobre os imóveis do indiciado, podendo ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria. Arresto. Artigo 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Incidente de falsidade. Artigos 145 a 148. Arguída por escrito a falsidade de documento constante dos autos,
o juiz observará o seguinte processo: mandará autuar em apartado a impugnação e em seguida ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá resposta, e assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, a cada uma das partes para a prova de suas alegações. Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias e, se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Insanidade mental do acusado, artigo 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor do curador, de ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Pode o juiz ordenar a suspensão do processo até o restabelecimento do acusado ou determinar sua internação em presídio especializado em caso contrário. Da prova, artigos 155 a 157. Prova é o ato pelo qual se demonstra a existência ou a inexistência de um fato ou a verdade ou a inverdade de uma alegação. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer ônus da prova. Mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar de ofício diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Do exame de corpo de delito, artigos 158 a 184. É um tipo de prova técnica efetivada por peritos especializados da Polícia Judiciária ou, na sua falta, nomeados pelo juiz. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Do interrogatório, artigos 185 a 200. É um meio de prova mista, pois pode ser usado tanto pela defesa quanto pela acusação. É o ato pelo qual o juiz ouve o acusado sobre o ilícito a ele imputado. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Antes da realização do interrogatório, o juiz assegurará o direito de entrevista reservada ao acusado com seu defensor. Da confissão, artigos 197 a 200. Ato pelo qual o réu aceita o conteúdo da acusação que lhe é imputada, não pode ser aceita de forma isolada, devendo ser verificado o conjunto probatório antes da prolação de uma sentença. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Das testemunhas, artigos 202 a 225. Podem ser considerados testemunhas todos aqueles que puderem oferecer declarações sobre o fato ilícito em apuração. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, o lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Da acareação, artigo 229.
A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Este curso é propriedade do site www.aprovar.com.br e tem reservas de direito tanto de conteúdo quanto de gravação, sendo proibida sua reprodução por qualquer meio. Dos documentos, artigos 231 a 238. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. Dos indícios, artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Da busca e apreensão, artigos 240 a 250. A busca será domiciliar ou pessoal. Proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados e contrafeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, e descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada a suspeita de que alguém oculte consigo a arma proibida ou algum dos objetos mencionados. Da prisão, artigos 282 a 300. À exceção do flagrante delito, a prisão não poderá efetuar-se senão em virtude da pronúncia ou nos casos determinados em lei e mediante ordem escrita da autoridade competente. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Prisão especial, artigo 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Os ministros de Estado, os governadores ou interventores de Estado ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Os membros do Parlamento Nacional, do Congresso de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados, os cidadãos inscritos no livro de mérito, os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, os magistrados, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República, os ministros de confissão religiosa, os ministros do Tribunal de Contas, os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídas da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função, os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios ativos e inativos. Da prisão em flagrante, artigos 300 a 310. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, e quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Da liberdade provisória, artigo 310. Quando o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato e este é de pequeno poder ofensivo, com pena mínima de 2 anos,
poderá, depois de ouvir o Ministério Público, conceder ao réu liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação. Igual procedimento será adotado quando o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, a incorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Da prisão preventiva, artigo 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou do querelante ou mediante representação da autoridade policial. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Das citações, artigos 351 a 369. Ato pelo qual o juiz chama o réu para se defender em juízo. A citação inicial será feita por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. As citações podem ser feitas por mandado, cumprido por oficial de justiça ou por edital, no caso de incerteza de localização ou ocultação do réu. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente por qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Das intimações, artigo 370. Chamada dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato praticado no curso da ação penal. Direitos e medidas de segurança, artigos 373 a 380. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente. Não caberá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas. Da sentença, artigos 381 a 393. Ato pelo qual o Estado presta jurisdição através do juiz com fim de pacificar o litígio existente. Obrigatoriamente a sentença conterá os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las, a exposição sucinta da acusação e da defesa, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, a indicação dos artigos de lei aplicados, o dispositivo, a data e a assinatura do juiz. Da absolvição, artigo 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça as seguintes situações: estar provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato infração penal, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, não existir prova suficiente para a condenação. Dos processos em espécie, artigos 394 a 405. Direito de ação. Direito de ação é a possibilidade jurídica de se invocar a prestação jurisdicional do Estado. Processo é o meio pelo qual a jurisdição é prestada através de instrumentalidade definida para aplicação da lei penal. Instrução criminal. O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, designará dia e hora para o interrogatório, ordenando a citação do réu e a notificação do Ministério Público e, se for o caso, do querelante ou do assistente. O réu ou seu defensor poderá, logo após o interrogatório ou no prazo de 3 dias, oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Apresentada ou não a defesa, proceder-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as da acusação serem ouvidas em primeiro lugar. Na instrução do processo serão inquiridas no máximo 8 testemunhas de acusação e até 8 de defesa. As partes poderão oferecer documentos em qualquer fase do processo. As partes poderão desistir do depoimento de qualquer das testemunhas arroladas ou deixar de arrolá-las se considerarem suficientes as provas que possam ser ou tenham sido produzidas. Dos crimes da competência do júri, artigos 406 a 497. O júri tem competência para julgar, através de um juiz, mais um conselho de sentença formado por 7 jurados ou juízes leigos,
crimes contra a vida, tentados, consumados e ou conexos. Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Fase do sumário de culpa. 1. Terminada a inquirição das testemunhas, mandará o juiz dar vista dos autos para alegações ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias e em seguida por igual prazo em cartório ou defensor do réu. 2. Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, irá pronunciá-lo dando os motivos do seu convencimento. 3. Se não se convencer da existência do crime ou de indício suficiente que seja o réu o seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa. 4. Quando o juiz se convencer, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência de crime diverso dos referidos no artigo 74, parágrafo 1º, e não for competente para julgá-lo, remeterá o processo ao juiz que o seja. 5. O juiz absolverá desde logo o réu quando se convencer da existência de circunstância que exclua o crime ou isente de pena ao réu, artigos 17 a 19, 22 e 24, parágrafo 1º do Código Penal, recorrendo de ofício da sua decisão. Esse recurso terá efeito suspensivo e será sempre para o Tribunal de Apelação. Fase de julgamento. Libelo crime acusatório, artigo 417. O libelo assinado pelo promotor conterá o nome do réu, a exposição deduzida por artigos do fato criminoso, a indicação das circunstâncias agravantes expressamente definidas na lei penal e de todos os fatos e circunstâncias que devam influir na fixação da pena, e a indicação da medida de segurança aplicável. Havendo mais de um réu, haverá um libelo para cada um deles. Fases. 1. Com o libelo, poderá o promotor apresentar o rol das testemunhas que devam depor em plenário até o máximo de 5, juntar documentos e requerer diligências. 2. O juiz não receberá o libelo a que faltem os requisitos legais, devolvendo ao órgão do Ministério Público para a apresentação de outro no prazo de 48 horas. 3. Recebido o libelo, será notificado o defensor para que, no prazo de 5 dias, ofereça a contrariedade. Ao oferecer a contrariedade, o defensor poderá apresentar o rol de testemunhas que devam depor no plenário até o máximo de 5, juntar documentos e requerer diligências. 4. Se, ao ser recebido o libelo, não houver advogado constituído nos autos para a defesa, o juiz dará defensor ao réu, que poderá, em qualquer tempo, constituir advogado para substituir o defensor dativo. 5. O presidente do tribunal do júri, juiz togado, depois de ordenar de ofício ou a requerimento das partes as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse a decisão da causa, marcará dia para o julgamento, determinando sejam intimadas as partes e as testemunhas. 6. A convocação do júri será feita mediante edital, depois do sorteio dos 21 jurados que tiverem de servir na sessão. O sorteio será feito no Distrito Federal de 10 a 15 dias antes do primeiro julgamento marcado, observando-se nos estados e nos territórios o que estabelecer a lei local. 7. No dia e na hora designados para a reunião do júri, presente o órgão do Ministério Público, o presidente, depois de verificar se a urna contém as cédulas com os nomes dos 21 jurados sorteados, mandará que o escrivão lhes proceda à chamada, declarando instalada a sessão, se comparecerem pelo menos 15 jurados, ou, se não, convocando nova sessão para o dia útil imediato. 8. Feito e assinado o interrogatório, o presidente, sem manifestar sua opinião sobre o mérito da acusação ou da defesa, fará o relatório do processo e exporá o fato, as provas e as conclusões das partes. 9. Terminado o relatório, o juiz, o acusador, o assistente e o advogado do réu, por fim, os jurados que o quiserem, inquirirão sucessivamente as testemunhas de acusação. 10. Terminada a inquirição das testemunhas, o promotor lerá o libelo e os dispositivos da lei penal em que o réu se achar em curso e produzirá a acusação. 11. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 2 horas para cada um e de meia hora a réplica e outro tanto para a tréplica. 12. Aos jurados, quando se recolherem à sala secreta, serão entregues os autos do processo, bem como, se o pedirem, os instrumentos do crime, devendo o juiz estar presente para evitar a influência de uns sobre os outros. 13. Em seguida, lendo os quesitos,
e explicando a significação legal de cada um, o juiz indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo constar da ata qualquer requerimento ou reclamação não atendida. Depois de lidos os quesitos, o juiz anunciará que se vai proceder ao julgamento, fará retirar o réu e convidará os circunstantes que deixem a sala. 14. Após a votação de cada quesito, o presidente, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, mandará que o escrivão escreva o resultado em termo especial e que sejam declarados o número de votos afirmativos e o de negativos. 15. As decisões do júri serão tomadas por maioria de votos. Após a devida votação, o juiz-presidente proferirá a sentença, que poderá ser condenatória ou absolutória, conforme as respostas dadas aos quesitos apresentados ao júri. Este curso é propriedade do site www.aprovar.com.br e tem reservas de direito tanto de conteúdo quanto de gravação, sendo proibida sua reprodução por qualquer meio. Dos crimes de competência do juiz singular, artigos 498 a 500. No processo dos crimes da competência do juiz singular, observar-se-á na instrução o disposto nos artigos 394 a 405 do CPC, que tratam dos procedimentos de competência do tribunal do júri e da inquirição das testemunhas. Terminada a inquirição das testemunhas, as partes, primeiramente o Ministério Público ou o querelante, dentro de 24 horas e depois, sem interrupção e dentro de igual prazo, o réu ou os réus poderão requerer as diligências cuja necessidade ou conveniência se originem das circunstâncias ou de fatos apurados na instrução, subindo logo os autos conclusos para o juiz tomar conhecimento do que tiver sido requerido pelas partes. Alegações finais, artigo 500. Esgotados os prazos para pedido de diligências sem requerimento de qualquer das partes ou concluídas as diligências requeridas e ordenadas, será aberta vistas dos autos para alegações sucessivamente por 3 dias. Primeiro ao Ministério Público ou ao querelante ou ofendido, depois ao assistente se tiver sido constituído e após ao defensor do réu. Sentença. Artigo 502. Findos os prazos estabelecidos, serão os autos imediatamente conclusos para a sentença ao juiz, que dentro de 5 dias poderá ordenar diligências para sanar qualquer nulidade ou suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. O juiz poderá determinar que se proceda novamente a interrogatório do réu ou à inquirição de testemunhas e do ofendido, se não houver precedido a esses atos na instrução criminal. Em síntese, primeiro, oferecimento da denúncia ou queixa-crime. Em seguida, e nesta ordem, defesa preliminar em 3 dias, recebimento pelo juiz, citação, interrogatório, defesa prévia em 3 dias, 8 testemunhas, oitiva das testemunhas de acusação, oitiva das testemunhas de defesa, pedido de diligências, artigo 499, alegações finais em 3 dias, artigo 500, e sentença definitiva. Dos processos e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, artigos 513 a 518. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou de seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Recebida a denúncia ou a queixa, os atos serão praticados na forma e no modo de competência do juiz singular. Do julgamento dos crimes de calúnia e injúria de competência do juiz singular, artigos 519 a 523. No processo por crime de calúnia ou injúria, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, na sua presença. Com a reconciliação, a queixa será arquivada.
Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa ou outras indicadas naquele prazo em substituição às primeiras ou para completar o máximo legal. Após, profere-se julgamento na forma da síntese exposta nos atos do juiz singular. Do processo e do julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, artigos 524 a 530. No processo e no julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, no caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. A diligência de busca ou de apreensão será realizada por 2 peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão e, quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 dias após o encerramento da diligência. Após, profere-se julgamento na forma da síntese exposta nos atos do juiz singular. No processo sumário, artigos 531 a 540. Síntese. Nesta ordem: oferecimento da denúncia ou queixa-crime, recebimento pelo juiz, citação, interrogatório do réu, defesa prévia em 3 dias, 5 testemunhas, audiência das testemunhas de acusação, despacho saneador, designação de audiência de instrução e julgamento com notificação das testemunhas de defesa em 8 dias, audiência de instrução e julgamento, oitiva das testemunhas de defesa e debates orais, e finalmente sentença em audiência ou no prazo de 5 dias. Do processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso, artigos 549 a 555. Se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança nos termos dos artigos 14 e 27 do Código Penal, deverá proceder a inquérito a fim de apurá-lo e averiguar todos os elementos que possam interessar à verificação da periculosidade do agente. Quando instaurado processo por infração penal, o juiz, absolvendo ou impronunciando o réu, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos nos artigos 14 ou no artigo 27 do Código Penal, aplicar-se-á, se for o caso, medida de segurança. Das nulidades, artigos 563 a 573. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Dos recursos em geral, artigos 574 a 580. Os recursos serão voluntários, excetuando-se se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz, no caso da sentença que conceder habeas corpus, e no da sentença que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante ou pelo réu, por seu procurador ou seu defensor. Recurso em sentido estrito, artigos 581 a 592. Cabível nos casos do artigo 581, deve ser manejado sobre os despachos, decisões ou sentenças interlocutórias no prazo de 5 dias. Recurso de apelação, artigos 593 a 603. Caberá no prazo de 5 dias no caso de sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular e das decisões do tribunal do júri. Protesto por novo júri, artigos 607 a 608. O protesto por novo júri é privativo da defesa e somente se admitirá quando a sentença condenatória for de reclusão por tempo igual ou superior a 20 anos, não podendo, em caso algum, ser feito mais de uma vez. Dos embargos de declaração, artigos 619 a 620. Aos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Este curso é propriedade do site www.aprovar.com.br e tem reservas de direito tanto de conteúdo quanto de gravação, sendo proibida sua reprodução por qualquer meio. Da revisão criminal, artigos 621 a 631. Apesar de ser um recurso propriamente dito, tem aplicabilidade quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Pode ser requerida a qualquer tempo. Recurso extraordinário, artigos 637 a 638. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido dos autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença. O recurso extraordinário será processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, na forma estabelecida em seu regimento interno, artigo 102 da Constituição Federal de 88. Carta testemunhal, artigos 639 a 646. Deve ser requerida no prazo de 48 horas e não terá efeito suspensivo. Sua aplicabilidade está fixada sempre que houver sentença que denegar recurso ou, no caso de admissão, não promover a sua subida para a instância superior. Habeas corpus, artigos 647 a 677. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Da execução, artigos 668 a 673. A execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da sentença ou, se a decisão for do tribunal do júri, ao seu presidente. Só depois de passar em julgado será exequível a sentença e os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz. Das penas privativas de liberdade, artigos 674 a 685. Serão medidas de cunho punitivo aplicadas pela prática de ilícitos criminais pelo agente delituoso. As penas privativas de liberdade se dividem em reclusão, regimes de cumprimento de penas fechado, semiaberto e aberto, e detenção, apenas para os regimes de cumprimento de pena semiaberto e aberto. O cumprimento de pena de reclusão se efetiva nas penitenciárias, as quais têm por objetivo a tutela de presos condenados no regime fechado. O regime semiaberto pode ser cumprido nas penitenciárias comuns, agrícolas ou similares. O regime aberto é cumprido em albergues e nas delegacias para a guarda de presos em caráter temporário. Hospitais de custódia. O condenado que, durante o cumprimento da pena, manifestar doença mental deve ser internado em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado. Regime fechado. O condenado fica sujeito ao trabalho no período diurno, conforme habilidades aferidas em exame criminológico, ficando em isolamento durante o período noturno. Regime semiaberto. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, podendo trabalhar externamente e estudar durante o período de cumprimento da pena. Regime aberto. O condenado tem direito ao trabalho e estudo fora do estabelecimento de cumprimento de pena. Durante o período noturno, o condenado deve permanecer recolhido, podendo ser transferido para regime mais severo de cumprimento de pena no caso de prática de crime doloso ou atentado direto contra a execução da pena e no caso de multa acumulada. Regime especial. Reserva legal no cumprimento de pena que beneficia as mulheres, as quais cumprem pena em estabelecimento penitenciário especial. Direitos do preso. São mantidos todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, dentre os quais podemos citar: direito à vida, à manutenção da integridade física e moral, ao trabalho remunerado, direito de petição aos órgãos públicos, direito à propriedade, à intimidade, à vida privada, à assistência jurídica, médica e odontológica, à educação e cultura e o direito de receber visitas, além de outros contidos no artigo 3º da Lei de Execuções Penais. Trabalho do preso. O trabalho do preso será sempre remunerado, mais garantias pertinentes à Previdência Social. Detração.
É obrigatória a computação, junto às penas privativas de liberdade e medidas de segurança, do tempo de prisão provisória ou administrativa cumprida no Brasil ou no exterior. Das penas restritivas de direito. Dentre as penas restritivas de direito se encontram a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana. Todas essas penas são autônomas e substituem as privadas de liberdade, dentre outras previsões, quando a pena máxima aplicada não for superior a 4 anos ou igual ou inferior a 1 ano. A função social das penas restritivas de direito é a substituição das penas privativas de liberdade nos casos de crimes com pequeno poder ofensivo. Prestação pecuniária. Pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada, no valor mínimo de um salário mínimo vigente e o valor máximo de 360 salários, os quais poderão ser abatidos de eventual condenação à reparação na área civil. Perda de bens e valores. É a perda de bens e valores dos condenados em favor do Fundo Penitenciário Nacional, fixado no montante do prejuízo causado ou do provento obtido na prática delituosa. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Aplicável em toda condenação superior a 6 meses de privação da liberdade. É a atribuição de tarefas a serem executadas de forma gratuita à comunidade ou a entidades públicas de acordo com as aptidões do condenado no valor máximo de 1 hora por dia, sem prejuízo da jornada laboral do condenado. Interdição temporária de direitos. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como do exercício de mandado eletivo, além da possibilidade da suspensão da autorização para dirigir e proibição de frequência a determinados lugares. Limitações de finais de semana. Obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, onde poderão ser oferecidos ao condenado cursos, palestras ou atividades educativas. Dos incidentes da execução. Suspensão condicional da pena. Artigos 696 a 709. O juiz poderá suspender, por tempo não inferior a 2 nem superior a 6 anos, a execução das penas de reclusão e de detenção que não excedam a 2 anos, ou poderá suspender, por tempo não inferior a 1 nem superior a 3 anos, a execução da pena de prisão simples. Do livramento condicional, artigos 710 a 733. O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa da liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que se verifiquem as condições seguintes: cumprimento de mais da metade da pena ou mais de 3/4 se reincidente o sentenciado, ausência ou cessação de periculosidade, bom comportamento durante a vida carcerária, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto e reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo. Da graça, artigos 734 a 742. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Da reabilitação, artigos 743 a 750. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 ou 8 anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo. Este curso é propriedade do site www.aprovar.com.br e tem reservas de direito tanto de conteúdo quanto de gravação, sendo proibida sua reprodução por qualquer meio. Resumo de processo penal.